Joy the Lord just to... Eu acho que hoje é o dia da alegria do Senhor. Pode rir na igreja. Because joy is one of your birthrights as a believer. Porque como crente, a alegria é um dos teus direitos de nascimento. There are ways of the Spirit that we have to cooperate with. Tem caminhos do Espírito que a gente precisa cooperar. To experience the fullness of life. Para experimentar a plenitude de vida, For you to walk in the fullness of your destiny. para você andar na plenitude do teu destino, You're going to have to learn to walk in the ways of the Lord. você vai ter que aprender a andar nos caminhos do Senhor. Because God has set up ways in which we're able to come into fullness. Porque Deus estabeleceu caminhos para nós podermos viver em plenitude. For example, Matthew 6:33 Por exemplo, Mateus 6:33 says, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, diz que se buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça, and then God will add everything to us. então Deus acrescentará tudo para nós. If I want to live in the provision of heaven, Se eu quero viver na provisão do céu, I have to pursue His kingdom and His righteousness. eu tenho que buscar o seu reino e a sua justiça. To understanding the power of God's life within us, Para entender o poder da vida de Deus dentro de nós, you have to understand this particular principle. você tem que entender esse princípio específico. How God has put His life, His seed inside of our life. Como Deus colocou sua vida, sua semente dentro das nossas vidas. 1 Peter chapter 1 verse 23 1 Pedro 1:23 says this, diz assim: for you have been born again, not of a seed that is perishable, porque você nasceu de novo, não de uma semente perecível, but one which is imperishable. mas de uma imperecível. That is to the living and the abiding word of God. Essa é a palavra viva e habitável de Deus. God has put His seed inside of you. Deus colocou sua semente dentro de você. This seed is indestructible. Essa semente é indestrutível. You can't destroy it. Você não consegue destruí-la. But it is His word. Mas é a sua palavra. It is His nature. É a sua natureza. Your new nature comes to you in seed form. A tua nova natureza vem a você em forma de semente. You see, you can become a new creature but not be transformed. Veja que você pode se tornar uma nova criatura e não ser transformado. Being a new creation is the beginning of change, not the fulfillment of change. Sendo uma nova criação é o começo da mudança, não a plenitude da mudança. Paul talked to the church at Galatians, Paulo falou com a igreja dos Gálatas. and he says in verse 4, verse 17 or verse 19, E ele disse em capítulo 4, versículo 17 ou 19. he says, I am working, I am laboring Ele diz: eu estou trabalhando until Christ is formed in you. até que Cristo seja formado em vós. You see, Jesus can be in you, Veja que Jesus pode estar dentro de você, but not be formed in you. mas ainda não está formado em você. You see, you become this new creature, this new creation. Veja que você se torna essa nova criatura. 2 Corinthians 5:17. 2 Coríntios 5:17, It says, if anyone is in Christ, he is a new creation. que diz: se alguém está em Cristo é nova criatura. It says that the old is gone, Diz que o velho passou the new has come. e eis que tudo se fez novo. So you are this new creation. Então você é essa nova criação. The old is not there anymore. O velho não está mais aí. The old is actually gone. O velho, na verdade, foi embora. But then he tells us in Ephesians 4:24 Mas aí ele nos diz em Efésios 4:24, how we have to take off the old como que nós temos que nos despojar do velho and we have to put on the new. e nós temos que nos revestir do novo. That word put on Nós temos que revestir. is like putting on a coat. É como você colocar uma blusa. As my arms begin to sink into the sleeves. Quando o meu braço começa a entrar na manga, And it tells us that we put on the new nature. diz que nós temos que assim também colocar a nova natureza. This nature which is in the likeness of God. Essa natureza que é como a semelhança de Deus. This new nature which is righteous. Essa nova natureza que é justiça. This new nature which is holy. Essa nova natureza que é santidade. You see that
we are created in the image of God. Veja que fomos criados à imagem de Deus. But because of sin, the image of God is distorted. Mas por causa do pecado, a imagem de Deus foi distorcida. It's like looking into a mirror that's cracked. É como se você olhasse num espelho rachado. It's a distorted reflection. Você vai ter reflexo distorcido. But Colossians says Jesus is in the perfect image of the Father. Mas Colossenses diz que Jesus era a perfeita imagem do Pai. So when he comes in my life, the image of Jesus is on me. Então, quando ele entra na minha vida, a imagem de Jesus vem a mim, Fully restored. totalmente restaurada. It says I'm righteous. Ele diz, eu sou justo. And then it says that I'm holy. E aí ele diz, eu sou santo. That's the DNA of heaven. Esse é o DNA do céu. But when it comes to you, Mas quando ele vem a você, it doesn't come fully formed. ele não vem completamente formado. It comes to you in seed form. Ele vem a você em forma de semente. But it's the full nature of heaven that's inside of you. Mas é a plena natureza do céu que está dentro de você. If I plant a kernel of corn, Se eu plantar uma semente de milho, what's going to rise up is the exact replica of what I planted. o que vai crescer é uma réplica exata do que eu plantei. Because the DNA is in that seed. Porque o DNA está naquela semente. And as that plant grows up, it will reflect the DNA that's in the seed. E quando a planta cresce, ela reflete o DNA que está na semente. God has put his seed inside of you. Deus colocou sua semente dentro de você. There is no power of hell Não existe nenhum poder no inferno that can overcome you que possa te derrotar. if you will just learn to cooperate with the seed that God has put inside Se of you. você apenas aprender a cooperar com a semente que está dentro de você. See, oftentimes we try to bring about change through the power of resolution. Muitas vezes nós tentamos trazer mudança através do poder da vontade, da resolução. We got that resolution? Resolução. You see, this is what the power of resolution is like. Vou te explicar como que é o poder da resolução. It's the power of my own will. É o poder da minha própria vontade. Now, I don't know your traditions in your country, Eu não sei as tradições de vocês no Brasil, but in our country, people on January 1 will actually make a New Year's resolution. mas no nosso país, nos Estados Unidos, as pessoas no dia 1º de janeiro fazem novas resoluções. Yes, this year Sim, esse ano. I'm going to exercise. Eu vou fazer ginástica. I'm going to eat better. Eu vou comer mais I'll saudável. read my Bible more. Eu vou ler mais minha Bíblia. I'll start that tomorrow. Eu vou começar isso dia 2 de janeiro. I feel really strong on January 1st. Eu estou muito animado em 1º de janeiro. And I start on January 2nd. Mas eu vou começar janeiro 2. I'm feeling strong. Eu estou sentindo forte. Not quite as strong as I was on January 1st. Não tão forte como eu estava em 1º de janeiro. A week into it, E dali a uma I'm semana, not as strong as I was a week ago. eu não estou mais tão forte como eu estava uma semana antes. Two weeks into it, 2 semanas, I'm starting to forget what I committed myself eu to. começo a me esquecer do que eu me comprometi. That's the power of our will. Este é o poder da nossa vontade. That is the power of resolution. Este é o poder da resolução. So we try to basically drive out the evil stuff in our life through, I'm going to make a commitment. Então a gente tenta basicamente expulsar o mal nas nossas vidas através de fazer um compromisso. So you come to a conference like this, Então você vai para uma conferência como essa and you have this encounters with God. e você tem encontros com Deus. God touches you. Deus te toca, You respond to that touch. você reage a esse toque, You make commitments. você faz compromissos. God, I'm going to follow you. Deus, eu vou te seguir. I'm going to do what you want me to Eu do. vou fazer o que o Senhor quer. I'm going to come to church every week. Eu vou para a igreja toda And semana. read my Bible. Vou ler minha Bíblia. Volunteer for a ministry. Vou me voluntariar para um serviço na igreja. And your heart's into this thing. E o teu coração está comprometido com isso. And that commitment will keep going for a while. E esse compromisso, ele vai durar por um tempo. It can get you started on this journey. Faz você iniciar nessa jornada. It's just not enough to sustain the journey. Ele apenas não é suficiente para te manter na jornada.
See, some people will have a God encounter. Muitas pessoas têm encontros com Deus. I mean, in this God encounter, I'm radically changed. E nesse encontro com Deus, eu sou radicalmente It's transformado. just a sovereign work of God in my life. É uma obra soberana de Deus na minha vida. And for a season, I could live from that encounter. E por uma estação, por uma época, eu posso viver daquele encontro. But that encounter will then become yesterday's grace. Mas aí aquele encontro tornará a graça de ontem. If you don't learn how to appropriate today's grace, it will begin to wane on you. Se você não se apropriar da graça de cada dia, ela vai começar a diminuir, a esvaziar em você. See, the power of resolution can get you started O poder da resolução pode te fazer começar, because your will needs to be involved in order to start the race. porque a tua vontade precisa estar envolvida para começar a carreira, a corrida. It's just not enough to finish the race. Apenas não é suficiente para terminar a corrida. Only cooperating with the seed of God inside of you will enable you to finish the race. Apenas cooperando com a semente de Deus que está dentro de você vai te capacitar a terminar a corrida. The power of resolution will not drive out those evil desires out of your life. O poder da resolução não retirará aquelas coisas más da tua vida. Only as the life of God begins to grow will that crowd out those desires that you don't want. Somente aquele poder de Deus crescendo dentro de você vai clamar contra aqueles desejos que você não quer. So I start off making a commitment to Jesus. Então eu começo me comprometendo com Jesus. But I have to learn to cooperate with the seed that's inside of me. Mas eu tenho que aprender a cooperar com a semente que está dentro de mim. And when I cooperate with that seed, E quando eu coopero com essa semente, like my life is a garden, como se a minha vida fosse um jardim, and I'm the farmer, e eu sou o agricultor, when I cooperate with the seed, quando eu coopero com a semente, then that begins to grow up inside of me. então ela começa a crescer dentro de mim. And then the decisions that I make E aí as decisões que eu tomo are not coming from my will, não vão vir da minha vontade. they're coming from His will. Estarão vindo da vontade dele. This is what Philippians 2:13 says. É isso que Filipenses 2:13 diz. It says God is at work within you, Deus está trabalhando dentro de você both the will and to work for His good pleasure. para que a boa vontade dele se cumpra. God as His life begins to grow up inside of you, E quando a vida dele começa a crescer dentro de você, changes your desires, muda os teus your desejos, passions. muda as your tuas heart. paixões, o teu coração. 1 John 3:9. 1 João 3:9 It says, no one who is born of God practices sin. diz que ninguém é nascido de Deus vive no pecado. And that's in the present tense, so that is, no one continues to sin. Está no modo presente, não fica na prática, continuando no pecado. It says, because his seed abides in him. Porque a semente de Deus habita nele. He cannot continue to sin Ele não consegue continuar na prática do pecado, because he is born of God. porque ele é nascido de Deus. You need to understand this. Você precisa entender This isso. whole principle of the garden, Esse princípio do jardim, that your life is the garden that has the seed of God put into it. que a tua vida é o jardim que tem a semente de Deus plantada. You cannot will yourself into victorious living. Você não consegue na tua força viver uma vida vitoriosa. You cannot overcome the strongholds in your life just through willing yourself to do that. Você não consegue derrubar as fortalezas do mal na tua vida apenas com a força da tua vontade. It's only as the life of God begins to rise up inside of you. Somente é possível quando a vida de Deus começa a crescer dentro de você. And that doesn't happen just by gaining information. E isso não acontece apenas com adquirir conhecimento. You aren't transformed by just gaining information about truth. Você não é transformado através de adquirir conhecimento sobre a verdade. You can have an endless knowledge of truth, Você pode ter conhecimento interminável da verdade and not experience the changing power of truth. e não experimentar o poder de mudança da verdade. So the life of God begins to grow inside of you, Então a vida de Deus começa a crescer dentro de você, which is righteousness and peace and joy. o que é justiça, paz, alegria.
And as that life inside of you is righteous. E quando essa vida dentro de você é justa And as that begins to expand inside of e you, começa a expandir dentro de você, it changes your desires. muda os teus desejos. That thing inside of you loves righteousness. Essa coisa dentro de você, essa semente, ama a justiça. And when that rises up inside of you, then guess what? You love righteousness. E quando ela cresce dentro de você, sabe o que acontece? Você começa a amar a justiça. Because the life within sets the course of your life. Porque a vida dentro determina a direção da tua vida. It changes your desires and your passions. Muda os teus desejos e as tuas paixões. And it comes to the place where you love righteousness. E você chega num lugar que você ama a justiça. And then you don't have to decide to be righteous. E aí você não precisa decidir ser justo. You're not saying, "Oh, today I need to be righteous today." Você não vai dizer, hoje preciso ser justo. You don't have to do that. Você não precisa fazer isso. Because you will want to be righteous. Porque você desejará ser justo. Because you will love righteousness. Porque você amará a justiça. I can't wait to be righteous today. Eu não vejo a hora de ser justo hoje. Because the life inside me wants to be righteous. Porque a vida dentro de mim quer ser justa. The farmer does not produce life. O fazendeiro não produz vida. The farmer only cooperates with the life that's in the seed. O agricultor só coopera com a vida que está dentro da semente. You're the farmer. Você é o agricultor. Your job is to cooperate with the seed that's within you. O teu trabalho é cooperar com a semente que está dentro de você. You can't do the work of the seed. Você não consegue fazer o trabalho da semente. The farmer cannot do the work of the seed. O agricultor não consegue fazer o trabalho da semente. He can't make the seed grow. Ele não consegue fazer a semente crescer. I mean, the farmer doesn't do that. O fazendeiro não faz isso. He doesn't come out and look at the dirt Ele não vai lá para o campo e olha para a terra and say, "I planted that seed. e diz, eu plantei essa semente, It needs to grow. ela tem que crescer. I command that seed to grow in Eu Jesus' name." ordeno que essa semente cresça em nome de Jesus. Okay, that didn't work. Não funcionou. But if I will water that seed, Mas ele vai aguar essa semente. it will grow. E aí ela crescerá. If it has everything it needs, it will grow. Se ela tiver todos os nutrientes necessários, ela crescerá. Farmers only cooperate with the seed. O agricultor só coopera com a semente. You need to cooperate with the seed that's inside of you. Você precisa cooperar com a semente que está dentro de você. You need to water that seed Você precisa aguar essa semente through having this communion with the Lord Jesus Christ. através de ter essa comunhão com Jesus. You could study for hours and not grow. Você pode estudar por horas e não crescer. Only your communion with the Lord will water the seed. Apenas a tua comunhão com o Senhor aguará a semente. That knowledge is helpful, Aquele conhecimento ajudará, but it can't take the place of communion with the Lord. mas ele não pode tomar o lugar da comunhão com o Senhor. Jesus was talking to the Pharisees. Uma vez Jesus estava falando com os fariseus. It says this in John chapter 5, verse 39 and 40. Está escrito em João 5, 39 e 40. He says, "You search the scriptures Ele disse, vocês estudam as escrituras, leem as escrituras, because you think that in them you have eternal life. porque vocês pensam que nelas tem a vida eterna. But it is these that bear witness of me. Mas são elas que dão testemunho de mim. And you're unwilling to come to me that you can have life." E vocês não querem vir a mim receber vida. They knew the scriptures, Eles conheciam as escrituras, but the scriptures pointed to Jesus. mas as escrituras apontavam para Jesus. It was Jesus that brings life. E era Jesus quem dava vida. So you can read the scriptures Então é possível você ler a Bíblia, just like the Pharisees did, assim como os fariseus faziam, and still miss Jesus. e ainda não está com Jesus. Because it's Jesus that brings life, Porque é Jesus quem dá vida. and they thought it was just the scripture. E eles achavam que era só as escrituras.
You see, when you go to a restaurant Observe, quando você vai para um restaurante, and you look at the menu, você olha para o cardápio. the menu points to the meal. O cardápio aponta para a comida. The menu is not the meal. O cardápio não é a comida. You don't eat the menu, Você não come o cardápio. you eat the meal. Você come a comida. You see, there's nothing that can stop the power of that seed inside of you. Não há nada que pode interromper o poder da semente que está dentro de você, If you will cooperate with it. se você cooperar com ela. Hell cannot stop its growth O inferno não pode impedir o crescimento dela, if you will cooperate with that seed. se você cooperar com essa semente. And in that seed is righteousness, peace, and joy. E nessa semente há justiça, paz e alegria. Does anybody need any joy? Alguém aqui está precisando de alguma alegria? Anybody have any absence of joy? Alguém está com alguma ausência de alegria aqui? Psalm says, in his presence is the fullness of joy. O salmista diz: em sua presença há abundância de alegria. If you have a joy deficiency, Se você tiver uma deficiência de alegria, you need to get into his presence. você precisa entrar em sua presença. And when you cooperate with that seed, E quando você coopera com essa semente, you also get peace. você também recebe paz. Anybody need peace? Alguém aqui precisa de paz? It's all inside of you Está tudo dentro de você, if you will just cooperate with it. se você apenas cooperar com ela. And then you will love righteousness. E aí você amará a justiça. It's not hard to resist sin whenever you love righteousness. Não é difícil você resistir ao pecado quando você ama a justiça. It's not difficult to overcome temptation if you love righteousness. Não é difícil você vencer a tentação quando você ama a justiça. See, you will do what you love. Veja que você fará o que você ama. And if you love righteousness, E se você ama a justiça, then you will want to be righteous. então você desejará ser justo. You can always tell how mature that seed has grown by how well somebody just loves righteousness. Você sempre vai dizer o quanto aquela semente está madura pelo que a pessoa ama a justiça. So the power of resolution has a very important part Então o poder da resolução tem uma parte importantíssima. because you have to make some commitments. I'm going to choose to cooperate with the seed and the life that's within me. Porque você tem que tomar algumas resoluções de cooperar com aquela semente, com aquela vida que está dentro de mim. To be the farmer to nurture the seed, Para ser o agricultor que nutrirá a semente. and as it grows up, E quando ela cresce, then basically that takes over to choose your will. então basicamente aquela assume o controle da tua vontade. But it comes as you're abiding in Jesus. Mas vem através de você permanecer, habitar em Cristo. Like John 15 says, Como João 15 diz. if you abide in him and he abides in you, Se você permanecer nele e ele permanecer em você, you can do anything. você pode fazer qualquer coisa. When Jesus comes into us, he changes our capacity. Quando Jesus entra em nós, ele muda a nossa capacidade. This is in John chapter 7, Isso está em João 7, 37 through 39. 37 a 39. Jesus said, if anyone's thirsty, Jesus disse: se você tem sede, let him come to me and drink. que venha a mim e beba. And rivers of living water will flow from him. E rios de águas vivas fluirá de vós. In this, he said he's talking of the Spirit. E ali ele estava falando do Espírito Santo, That hasn't been given yet. que ainda não tinha sido dado. So he's talking about what life in the Spirit is like. Então ele estava falando como era a vida no Espírito. So we thirst after him. Então você tem sede dele, We come and we drink. a gente vem e bebe. So you take a drink, Então você bebe um pouco, and then a river flows out. e aí um rio flui de você. See, he changes your capacity. Ele muda a tua capacidade. A drink, Um gole, then you get a river. aí você tem um rio. A river is not different than a drink. Um rio é diferente do que um gole. It is not the same quantity of water. Não é a mesma quantidade de água. So once he comes in, Então quando Jesus entra, a river flows out. um rio flui de você para outros.
These words in the Greek language is in the present tense. Essas palavras desse texto no original grego está no presente, Which talks about continuous action. que fala de uma ação contínua. So I drink, Então eu bebo, I come, eu venho, I get a river, eu recebo um rio, I drink, eu bebo, I come. eu venho. You see, life in the spirit is different than life in the flesh. Veja que a vida no espírito é diferente da vida na carne. In the flesh, I will drink, humanly, I will drink and then I will not be thirsty. Na carne eu bebo e não tenho mais sede. But in the spirit, Humanamente eu bebo e não tenho mais sede. Mas The no more you- espírito, quanto mais the more you drink, the thirstier you get. você bebe, mais sedento você fica. When you hunger, Quando você tem fome, the more you eat, the hungrier you get. quanto mais você, no espírito, quanto mais você come, mais faminto você fica. It creates an appetite. Cria um apetite. For the person who says, I'm just full right now, A pessoa que diz, eu já estou satisfeito agora, they're not eating. ela não está comendo. Because the more you eat, the hungrier you get. Porque quanto mais você come, mais faminto você fica. So you get thirsty, Então, se você está com you sede, drink, você bebe, you come to Him, você vem a Jesus, you're more thirsty, você está mais sedento. you drink more. Você bebe mais. As you come to Him, Quando você vem a Jesus, you get thirstier. você fica com mais sede. It creates a hunger. I can't stop it. Cria uma sede que eu não consigo It's a passion that I pará-la. run into that. É uma paixão que eu me envolvo. And then that begins to feed the seed that's inside of me. E aí isso começa a alimentar a semente que está dentro de mim. I nurture the life that's inside of me. Eu nutro a vida que está dentro de mim. You see, our problem isn't that we can't hear the voice of God. O nosso problema, presta atenção, não é que a gente não possa ouvir a voz de Deus. The problem is that we're just willing to hear other voices. O nosso problema é que nós queremos ouvir outras vozes. There's some amazing things that happen with the voice of God. E coisas tremendas acontecem com a voz de Deus. Jesus told his disciples this in John 16:12. Jesus disse isso para os seus discípulos em João 16:12. He says, I have many more things to say to you, Eu tenho muitas outras coisas para dizer a vocês, but you can't bear them now. mas vocês não podem suportá-las agora. It's not that he's unwilling to speak. Não é que ele não está querendo falar. He has a lot to say. Ele tem muito a falar. He has a lot that he wants to say. Ele tem muito que ele deseja falar. But we have to have the capacity to bear what he wants to give us. Mas nós temos que ter a capacidade para suportar o que ele quer nos dar. What he wants to give us is very, very weighty. O que ele quer nos dar é muito pesado. It depends upon your capacity to receive. Depende da tua capacidade para receber. Now remember, he enlarges our capacity. Lembre-se que eu falei anteriormente que ele expande a nossa capacidade. And he will enlarge us so that we can receive more. E ele expandirá para que recebamos mais. When he speaks, he creates. Quando ele fala, ele cria. Like in Genesis chapter 1, Como em Gênesis capítulo 1. he spoke and the worlds came to being. Ele falou e o mundo veio à existência. But he's a good steward of his words. Mas ele é um bom mordomo da sua palavra. He's extravagant, Ele é extravagante, he's extreme, ele é extremo, but he's not wasteful. mas ele não desperdiça. He's a good steward. Ele é um bom administrador. He knows what you can receive. Ele sabe o que você pode So receber. he will give you what you can receive. Então ele te dará o que você pode receber. In John chapter 6, Em João 6, he says in verse 63, ele diz no versículo 63: my words I've spoken to you As palavras que eu falei a vocês are spirit and life. são vida e espírito. And that's what his words do. E é isso que a palavra dele faz. They bring us into life. Ele nos dá vida. And every one of you can hear the voice of God. E todos podem ouvir a voz de Deus. You couldn't come into a relationship if you didn't hear the voice of God in some way.
Você pode estar num relacionamento com Ele para ouvir a voz dele de alguma maneira. as He called you into His family. E quando Ele te chama para ser da família dele. So the problem isn't that you can't hear God. Então o problema não é que você não consegue ouvir a Deus. The problem is when we become too willing to hear other voices. O problema é quando a gente fica muito disposto a ouvir as outras vozes. When Jesus speaks, He releases reality. Quando Jesus fala, Ele libera a realidade. And the reality of heaven is real reality. E a realidade do céu é a verdadeira realidade. It's true reality. É a real realidade. Even if it's not seen. Mesmo que não seja vista. I mean, heaven is real. Veja que o céu é real. But you haven't seen it. Mas você não o viu ainda. Angels are here. Os anjos estão aqui. They are real. Eles são reais. There is a heavenly reality that is there. Existe uma realidade celestial que existe. And so when Jesus speaks to you, Então quando Jesus fala com você, He begins to release His reality to you. Ele começa a liberar a realidade dele em você. That one day He wants to manifest in your life. Que um dia Ele deseja que vai manifestar na tua vida. And His reality is more real than what you see. E a realidade dele é mais real do que você vê. Luke chapter 8, verse 14. Lucas 8:14. In Luke's version of the parable of the sower and the seed, É a versão de Lucas da parábola do semeador. it talks about the seed that fell among the thorns. Fala da semente que caiu entre os espinhos. Where did those thorns come from? Da onde vieram aqueles espinhos? They came from other seeds. Vieram de outras sementes. You allowed other seeds to come into your garden. Você permite que outras sementes venham ao teu jardim, Because you listen to other voices. porque você ouve outras vozes. That verse talks about those thorns that choke. Aquele versículo fala dos espinhos que sufocam. They choke the seed with worries and with pleasures and with riches. Sufocam através de preocupações, prazeres, riquezas. You see, we're not always discerning whenever we're listening to other voices. Nem sempre a gente discerne quando nós estamos ouvindo outras vozes. And when we listen to those voices, they actually become seeds in our garden. E quando ouvimos as outras vozes, na verdade elas se tornam sementes no nosso jardim. And then they begin to compete with the seed that God has put within us. E aí elas começam a competir com as sementes que Deus coloca dentro de nós. And the church is actually has moved into some places we never thought they would move into. E a igreja tem ido para caminhos que nós nunca imaginávamos. Compromising much of the truth. Fazendo concessões, abrindo brechas em relação a muitas verdades. Because we listened to other voices. Porque nós ouvimos outras vozes. We allowed other seeds to come in. Nós permitimos outras sementes entrar. And we gave attention to those seeds. E nós damos atenção àquelas sementes. In Matthew's version of the sower and the seed, A versão de Mateus da parábola do semeador, chapter 13, verse 21, capítulo 13, versículo 21, is talked about the seed that fell among the rocky soil. fala da semente que caiu em solo rochoso. And it says this, E diz assim: when tribulation arises because of the word, quando a tribulação vem, a perseguição vem por causa da palavra, affliction or persecution. aflições ou perseguições, You see, the word attracts conflict. veja que a palavra atrai conflito. So what happens? God gives us a word. Então o que acontece? Deus nos dá uma We palavra, embrace that word. nós abraçamos aquela We begin palavra, to walk in that word. começamos a andar naquela palavra, And then we have conflict, e aí nós temos conflito, persecution, perseguição, struggles. lutas. And what do we think? E o que a gente pensa? I must not have heard. Eu não devo ter I ouvido. must not have heard correctly. Eu não devo ter ouvido corretamente. What did you just do? O que você fez nesse momento? You just entertained another seed. Você acabou de entreter uma outra semente. I mean, whenever you have conflict, Sempre que você tem conflito,
That should be a confirmation that you heard correctly. Deveria ser uma confirmação que você ouviu corretamente. Some people think, well, if it's from God, then it's going to be easy. E muita gente pensa assim, se é de Deus, vai ser fácil. We're not going to have the struggles. Eu não vou ter lutas. We're not going to hit the wall at times. Eu não vou bater contra a parede às vezes. No. Não. His word is going to attract conflict. A palavra dele atrairá conflito. When I begin to, let me give you another one. Deixa eu te dar um outro. Matthew 7:13. Mateus 7,13. Or Mark 7:13. Aliás, Marcos 7,13. He said, by your traditions, you render powerless the word of God. Ele disse, pelas vossas tradições, vocês deixam vocês se esvaziam do poder de Deus. What are traditions? Quais tradições? It's an application of yesterday's word. O que é uma tradição? É uma aplicação da palavra de ontem. A tradition isn't bad, A tradição não é ruim, but when God gives a fresh word, mas quando Deus nos dá uma palavra nova, then it competes against that word. então ela vai competir contra aquela palavra de ontem. It's a voice. É uma voz. So we raise that application of that word to the point that it becomes a doctrine for us. E a gente levanta aquela aplicação a um ponto que ela se torna uma doutrina para nós. And it makes invalid the word that we are receiving from the E ela, Lord for today. invalida a palavra que nós estamos recebendo hoje. So then I'm giving attention to the wrong seed. E aí eu estou dando atenção à semente errada. And it chokes out E the ela seed of God. sufoca eu receber de Deus. It can't kill God's seed, Não pode matar a semente de Deus, but it does quench it and choke it. mas ela apaga, ela sufoca. You see, since the devil he has no authority over you, Uma vez que o diabo não tem autoridade sobre você, the only way that he can exercise authority over you a única maneira que ele pode exercer autoridade sobre você is for you to come into an agreement with him. é quando você entra em concordância com ele. So he continues to talk to you E aí ele continua a falar com você, until you listen. até que você ouve. That's what he did with Adam and Eve. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. That wasn't the first time that they were confronted. Não foi aquela vez, não foi a primeira que eles foram confrontados. He just kept talking to them until one day somebody listened. Ele continuou falando com eles até que um dia alguém ouviu. So he continues to plant those seeds or tries to into your garden. E ele fica tentando plantar aquela semente dentro do teu jardim. And when you start listening to them, then you give attention to them. E quando você começa a ouvi-lo, você está dando atenção a ele. And when you give attention to them, then you elevate them to the level that God's seed is inside of you. E aí quando você dá atenção a ele, eleva ao nível daquela semente que Deus te deu. But that seed itself is powerless. Mas aquela semente não tem poder. It only has power because you gave it power. Ela só tem poder porque você entrou em concordância, você deu. And I can't give attention to what is powerless. E eu não posso dar atenção para aquilo que não tem poder. That undermines the thing in my life that does has power. Que subestima, que diminuiu aquela semente que tem poder. I cannot feed the seeds that war against my soul. Eu não posso alimentar as sementes que guerreiam contra a minha alma. I can't give attention to the things that hinder my capacity to bear the weightier things of God. Eu não posso dar atenção às sementes que apagam, sufocam a semente de Deus. So you have to weed your garden. Então você tem que aguar o teu jardim. You have to be a good farmer. Você tem que ser um bom agricultor. Now I pastored churches for over 32 years. Eu já pastoreei igrejas por mais de 32 anos. Been in ministry over 40 years. E já estou no ministério há mais de 40 anos. So I can tell you that this is kind of true. E eu posso te dizer que isso é verdade. That sometimes churches have misplaced priorities. Que às vezes as igrejas têm prioridades desorganizadas. And they come into what we would call a religious culture. E eles começam a entrar no que a gente chama de cultura de religiosidade. In a religious culture, Numa cultura de religiosidade,
we create a greenhouse. Nós criamos uma casa verde. It's an artificial environment É um ambiente artificial that wants to be the farmer for you. que quer ser o agricultor para você. So, because we don't trust that you're going to be a good farmer, Porque nós não acreditamos que você vai ser um bom agricultor and we don't trust the life inside of you to do its job. e nós não confiamos que a vida de você vai fazer o trabalho. We don't really believe that the life in you is greater than the darkness that's around you. Nós não cremos realmente que a vida que está dentro de você é maior do que as trevas que estão ao redor. So we're going to make an artificial environment Então nós vamos fazer um ambiente artificial to try to be the farmer for you, para tentar ser o fazendeiro para você. rather than teaching you how to be a farmer. Ao invés de te ensinar a você ser um agricultor. And so to stay in the greenhouse, Então você fica na casa verde we're going to give you rules. e nós vamos te dar regras. Do this, Faça isso, don't do that. não faça aquilo. Do this, Faça isso, don't do that. não faça aquilo. Why do we do that? Por que a gente faz isso? It's because we want to minimize temptation. É porque a gente quer minimizar a tentação. We're going to minimize temptation Nós vamos minimizar a tentação. because we don't think you're going to be a good farmer with the seed inside of you. Porque nós não achamos que você vai ser um bom agricultor para a semente que está dentro de você. And we really don't trust that seed inside of you to do its job. E nós não confiamos verdadeiramente que a semente dentro de você vai fazer o trabalho dela. So just follow the rules Então apenas siga as regras and you will grow a little bit e você crescerá um pouquinho. because it's a greenhouse. Porque é uma casa verde. É uma estufa. But what happens when you get out of the greenhouse Mas o que é que acontece quando você sai da estufa and you get into the world? e você vai para o mundo? The life inside of you is still small. A vida dentro de você ainda é pequena. I would see this when I was a youth pastor. Eu via isso quando eu era um pastor de jovens. My kids were in the greenhouse. Meus filhos estavam na estufa, They were in the church. estavam na igreja. We had rules. Nós tínhamos regras. You can't be doing this. Você não pode fazer isso, Can't be doing that. não pode fazer aquilo. But we weren't teaching them how to be farmers. Mas nós não estávamos ensinando-os a serem We, agricultores. we were their farmers, Nós éramos doing the agricultores, farming for them. fazendo o trabalho de agricultores para eles. So they were okay as long as they were in the greenhouse. Então eles estavam bem enquanto eles ficassem dentro da estufa. And then they would go off and go to college. Aí eles saíam para a universidade. And it's like they lost their brains. E eles agiam na universidade como se tivessem ficado perturbados. Like a spirit of stupid just jumped on them. Como se um espírito de estupidez entrasse neles. Because they did not nurture the seed that was inside of them. Porque eles não nutriram a semente que estava dentro deles. The Lord began to teach me something. E o Senhor começou a me ensinar uma coisa. The first church that I pastored, A primeira igreja que eu pastoreei, I had found a very strong discipleship program. eu tinha encontrado um programa muito forte de discipulado. It worked. Ele funcionava. Leaders were being raised up with this program. Líderes estavam sendo levantados através desse It programa. was pretty intense. Ele era bem intenso. People would be with me for about a year. As pessoas ficavam comigo, me aguentavam por um ano. We were memorizing scripture, A gente decorava versículos, doing Bible studies every week, fazia estudos bíblicos toda semana, spending time with God every week, gastava tempo com Deus toda semana. had projects that we would do, Tinha projetos que estávamos fazendo, presentations we would memorize, tinham apresentações que a gente spend, memorizava. spend time with God every day, Passávamos tempo com Deus todos os dias and it was reproducible. e ele era reproduzível. I brought people through it. Eu trouxe pessoas para They dentro, grew up as strong leaders. eles cresceram até serem líderes They fortes, began to have strong character. começaram a ter um caráter forte, They would disciple others with the same material, começaram a discipular outros com o mesmo material and it was good. e foi bom. The church was strong. A igreja estava forte, The leaders were strong. os líderes estavam I fortes. thought I found the secret. Eu achei que eu tinha achado o I segredo. know how to build strong leaders Eu sei como construir líderes fortes, because I had the program to do that. porque eu tinha o programa para fazê-lo. Then the Lord moved me.
Aí o Senhor me mudou. I went to another church. Eu fui para uma outra igreja. I had to start all over. Tinha que começar do zero. But that's okay. Mas não tem problema. I can start all over. Eu posso I começar. had the program. Eu tinha o programa. I had the way it works. Eu tinha conhecido um caminho que funcionava. I was confident. Eu estava confiante. I got my first group together. Eu reuni meu primeiro grupo. We went through that material. Nós lemos o material. They did everything I told them to do. Eles fizeram tudo o que eu tinha falado. But in a year, Mas dali a um ano, they were smarter, eles eram mais espertos. but they weren't changed. Mas eles não tinham mudado. When we finished it, Quando nós terminamos, they said, "This was good. eles falaram, isso é bom. What are we going to do for the next class?" O que nós vamos fazer na próxima aula? This is not a class. Isso não é uma aula, This is a lifestyle. isso é um estilo de vida. But to them, it was a class, Mas para eles era uma classe, a learning education. era uma educação, um aprendizado. And I said, "Lord, what is the problem here?" E eu disse, Senhor, qual é o problema aqui? It worked in this other church. Funcionou na outra igreja. These people were changed in that other church. Aquelas pessoas foram mudadas na outra igreja. And the Lord began to speak to me. E o Senhor começou a falar comigo. He says, "What do you think really changed them?" Ele falou, o que você acha que realmente mudou I eles? said, "I don't know." Eu disse, não sei. He says, "What changed you?" E o que mudou você? Well, I don't know. Bem, eu não sei. Then he began to bring to my mind, Aí ele começou a trazer à minha mente. when I did the program, Quando eu fiz o programa, I was forced to spend time with Jesus. eu era forçado a passar tempo com Jesus. And he said, "You see, it's your time with me that changed you." E ele disse, vê que foi o teu tempo comigo que te mudou. And so I came across this verse Aí esse versículo surgiu diante de mim. in 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Em 2 Coríntios 3,18. And I'm going to read it in English first. Eu vou ler primeiro em inglês. Then Marcelo, he's going to read it in Portuguese. E aí o Marcelo vai ler em português. It says, "But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, we are being transformed into the same image, from glory to glory, just as the Lord the Spirit." 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. So the Lord began to show me this. E o Senhor começou a me mostrar isso. He began to show me about this word being transformed. Ele me mostrou essa palavra, transformado. I'm a new creature, Eu já era uma nova criatura. but you can be a new creature but not be transformed. Mas você pode ser uma nova criatura e não ser transformado. This word transformed is only used 3 times in the New Testament. Essa palavra transformado só é usado 3 vezes no Novo Testamento. The first time it's talking about Jesus as he was, had transformed with the glory of the Lord. A primeira vez é usada com Jesus quando ele subiu o monte da transfiguração e ele foi transformado diante do Senhor. Just in this quiet time that Peter and John got to experience. Naquele tempo ali com Pedro e João eles tiveram essa experiência. It's used in Romans chapter 12 too. Também é usada em Romanos 12:2, That says, "Don't be conformed to the world, que diz: não vos conformeis a este mundo, but be transformed by the renewing of your mind." mas sede transformados pela renovação da vossa mente. As our mind is renewed, then we experience transformation. Quando a nossa mente é renovada, nós experimentamos transformação. And then this verse right here, E aí esse versículo aqui, that when I gaze into the Lord que quando eu contemplo o Senhor with an unveiled face, com o rosto descoberto, just like Moses was face to face with God, assim como Moisés ficou face a face com Deus, when I gaze into him, quando eu o contemplo, then I'm being transformed então eu estou sendo transformado from glory to glory. de glória em glória. I look like Jesus. Eu pareço com Jesus. I become like Eu me Jesus. torno como Jesus. And the Lord says, "This is how you water your E seed. e o Senhor disse: é assim que você aguou a semente. You just encounter me." Você apenas me encontra. I said, "Okay, I'm going to start all over, God, Eu disse: tudo bem, Deus, vou começar tudo do zero de novo. and I'm going to experiment with this." E eu vou experimentar isso. So I got a new group. Então eu reuni um outro grupo. I wouldn't let any of those other people get in my new group. Eu não deixava nenhum daqueles entrar no meu novo grupo.
And I taught them how to encounter Jesus through His Word. E eu ensinei eles como encontrar Jesus através da palavra. Just taking a little bit of His Word at a time. É simplesmente pegar uma porção da palavra cada vez, Just using a verse or two. usar somente um versículo ou dois, And engage in a conversation with Jesus. e aí engajar uma conversa com Jesus. Asking Jesus, Jesus, what do you want to tell me today? Perguntando a Jesus, Jesus, o que que tu queres que eu faça hoje? And then writing down what Jesus is telling you. E aí escrevendo o que Jesus te falar. And then I write down, what do I want to tell Him? E aí eu escrevo o que que eu quero dizer para ele. Because we're going to have a conversation where He talks to me and I talk to Him. Porque nós vamos ter uma conversa onde ele fala e eu falo com ele de volta. Their assignment was to have a quiet time, a time with God, with Jesus every day. A tarefa deles era ter um tempo no lugar secreto com Deus todos os dias. And then we'd get together. E aí depois a gente se reunia. And this is how we ran the small group. E era assim que a gente fazia a nossa célula. Tell me about your walk with Jesus this week. Fala para mim como foi o teu caminhar com Jesus essa semana. What's He telling you? O que que ele te disse? What's He showing you? O que que ele te mostrou? I want to know this week, Eu quero saber essa semana. not last week, Não semana not passada. last month, Não mês not passado. last year, Não ano passado. not 10 years ago, Não daqui 10 anos atrás. the last 7 days. Nos últimos 7 dias. They're going to get this question every week. Eles iam, quando a gente se reunia, All right. receber essa pergunta toda semana. Next, tell me about your walk with Jesus this week. Em seguida, diz-me como foi a tua caminhada com Jesus What- dessa maneira. What's He showing you? O que que ele te mostrou? What's He telling you? O que que ele te disse? How have you encountered Him? Como você o encontrou? How's He flowing through you? Como ele está fluindo através de você? Okay, how was your walk with Jesus this week? E essa semana agora, como foi o seu caminhar com Jesus? We did that for a year. Nós fizemos isso por um ano. At the end of the year, No final daquele ano, they were changed. eles estavam transformados. Something else happened. Algo mais aconteceu. They began to drink, Eles começaram a beber and it made them thirsty. e fez eles ficarem sedentos. So they drank some more, Então eles beberam mais and they became thirstier. e eles ficaram com mais sede. And then they would eat, E aí eles comiam and it would make them hungry. e fazia eles ficarem famintos. I didn't have to tell them to memorize scripture. Eu não precisava dizer para eles decorarem versículos. They got hungry, they memorized it. Eles ficaram famintos e decoraram. I didn't have to tell them to study the Bible. Eu não precisava pedir para eles estudarem a Bíblia. They got hungry and they studied the Bible. Eles ficaram famintos e estudavam a Bíblia. I didn't have to tell them that you ought to go share Jesus with somebody. Eu não precisava pedir para eles falarem de Jesus para alguém. He began to tell them what they needed to do. Jesus começou a falar com eles o que eles precisavam fazer. They watered and fed the seed that was inside of them. Eles aguaram e alimentaram a semente que estava dentro deles. And when they did that, E quando eles fizeram isso, then that life began to take hold. aquela vida começou a assumir o controle. It changed their passions Mudou as paixões deles. and changed their motivation. As motivações deles mudaram. They had darkness in their lives. Eles tinham trevas em suas vidas. There was areas of their struggle, Tinham lutas. but as the life of God began to rise up, Mas enquanto a vida de Deus começou a aumentar, it began to displace the darkness. começou a retirar as trevas. And they began to take off who they weren't E começou a tirar aquilo que não pertencia a eles. and put on who they were. E colocar e a revestir o que eles eram. See, the first place to start is with Jesus. Então, o primeiro lugar de começar é estar com Jesus. Gazing into His face, Contemplar a sua face. encountering Him every day. Encontrando Ele todos os dias. I told them they couldn't use a devotional book. Eu falei que eles não podiam usar nenhum livro de devocional. That devotional book is somebody else's encounter with Jesus. Aquele livro de devocional foi o encontro de outra pessoa com Jesus. That's like eating baby food. Isso é como comer comida de neném. It's already chewed up. Já é mastigada.
I wanted them to encounter him personally. Eu queria que eles encontrassem Jesus pessoalmente, The drink milk, beber leite, and then learn how to chew, e aí aprender a mastigar, and then start eating meat. e aí começar a aprender a comer carne. But it starts with Jesus. Mas começa com Jesus. Do you have a walk with Jesus? Você tem um caminhar com Jesus? Have you spent time with him this week? Essa semana você passou tempo com Ele? Do you start your day off with Jesus? Você começa todos os teus dias com Jesus? Do you finish your time in the evening with Jesus? Você termina o teu dia à noite com Jesus? Do you talk to Jesus throughout the day? Você conversa com Jesus durante o dia? Because the more you encounter him, the more you are changed. Porque quanto mais você o encontrar, mais será transformado. The full nature of God is inside of you, A plenitude da natureza de Deus está dentro de você. but it comes in seed form. Mas ela vem em forma de semente. You gotta water that seed, Você tem que aguar essa semente and you gotta weed that garden e você tem que cuidar daquele jardim, to remove the other seeds, the other weeds that would like to grow there. retirando as outras sementes que gostam de crescer lá. Why don't you stand up? Vamos todos ficar de pé. And I just want to pray for you. E eu quero orar agora por vocês. Lord, give us a passion for you. Senhor, dá-nos uma paixão por Ti. Lord, we may be exercising the power of resolution this week. Senhor, talvez essa semana nós exercitamos o poder da resolução. We are exercising our choices. Estávamos exercitando as nossas escolhas. We are exercising our will. Estávamos exercitando a nossa vontade. But Lord, we want to exercise our will to start spending time with you every day. Mas, Senhor, queremos exercitar a nossa vontade para passar tempo contigo todos os dias. Engaging you every day. Engajando contigo todos os dias. Feeding the thing inside of us. Alimentando as coisas dentro de nós. So I ask the Lord, you give us passion today Então, Senhor, eu te peço que Tu nos dê hoje paixão to spend time with you every day. para passarmos tempo contigo todos os dias. To meditate on your word. Para meditar na Tua palavra. And just to spend time E apenas passar tempo enjoying your presence. desfrutando da Tua presença. Hanging out with you. Ficando contigo. Maybe just drinking coffee with you in the morning. Talvez apenas tomando um cafezinho contigo de manhã. Just enjoying your presence. Apenas desfrutando da Tua presença. Engaging in conversation with you. Conversando contigo. Letting you talk to us about us. Deixando o Senhor falar conosco sobre nós. And then letting us talk to you about what's on our heart. E aí deixando nós conversarmos contigo sobre as coisas que estão no nosso coração. We thank you that it's not complicated. Nós te agradecemos que isso não é complicado. We thank you that it's simple. Te agradecemos que é simples. And all of us can do that. E todos nós podemos fazer isso.